O senador Alessandro Vieira disse que vai denunciar Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre e também o Marcos Duval ao Conselho de Ética na próxima segunda-feira. E a gente retoma o contato agora em Brasília para falar com a Paola Cuenca. Paola, por qual motivo que ele vai fazer essa denúncia? O senador Alessandro Vieira deve acionar o Conselho de Ética por conta de uma fala feita pelo próprio senador Marcos Duval em entrevista ao jornal Estadão. Na ocasião, o senador Marcos Duval afirmou que recebeu 50 milhões de reais fruto das emendas de relator que ficaram conhecidas no final do ano passado como orçamento secreto por conta da falta de transparência na destinação desses recursos públicos. A respeito desses 50 milhões de reais que foram então entregues ao senador por conta do apoio prestado por ele na campanha de Rodrigo Pacheco, que ainda estava concorrendo ao cargo de presidente do Senado Federal, e que esse valor de 50 milhões de reais foi informado a Marcos Duval que seria destinado a ele pelo então ex-presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que era quem inclusive organizava o apoio a Rodrigo Pacheco para se tornar o próximo presidente do Senado Federal. Neste sentido, depois de ter dado essa fala na entrevista, o senador Marcos Duval chegou a se manifestar dizendo que acredita ter sido mal interpretado. Já o senador Davi Alcolumbre não quis se manifestar e o Rodrigo Pacheco disse que desconhecia qualquer tipo de negociação como gratificação ou então como apoio destinado à campanha dele à presidência do Senado que pudesse utilizar o pagamento dessas verbas de emenda de relator. E a respeito dessa situação que Alessandro Vieira quer então colocar uma representação no Conselho de Ética do Senado Federal, tanto contra o senador Marcos Duval quanto os senadores Davi Alcolumbre e também o Rodrigo Pacheco. E olha, essa situação cabe a gente lembrar que gera inclusive tensão o senador Marcos Duval para a permanência dele no Podemos, até porque ele é atualmente o relator no relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também tem tentado tornar as emendas de relator impositivas com pagamento obrigatório que já havia incomodado o seu partido e agora com essa declaração, por mais que Marcos Duval diga que tenha sido uma interpretação equivocada a respeito dessa fala dele, de 50 milhões de reais terem sido dados a ele como uma gratificação por esse apoio, ainda assim existe bastante tensão sobre a permanência dele no partido. Muito obrigado, Paola Cuenca, direto de Brasília. Assunto para Roberto Mota. Mota, Brasília pega fogo. Toda hora tem uma troca de farpas e é mais uma denúncia que pode chegar ao Conselho de Ética. Como que você avalia? Isso foi, no mínimo, né, Maicon, um caso de má comunicação, de má expressão de alguma coisa que aconteceu. Na política de uma democracia, onde se precisa fazer alianças, conquistar apoios, existem conversas, existem negociações, né? E muitas dessas negociações envolvem verbas, recursos, mas tudo isso tem que acontecer dentro da legitimidade, da legalidade, das regras às quais todos nós precisamos obedecer. Então, esse caso, acho que merece um esclarecimento e fica um alerta para a população, para as eleições agora de outubro, que procurem se informar melhor sobre as pessoas nas quais pretendem votar, para que a gente, no próximo mandato do Congresso, a gente tenha parlamentares mais preocupados em seguir as regras.